Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã do dia 14 de maio do ano de 2020. Rogamos ao Senhor da vida, nosso Pai, de amor e bondade, que nos ofereça nesta manhã mais uma lição, que possa se tornar um instrumento bendito na nossa caminhada evolutiva. Que este momento íntimo favoreça para que nos aproximemos do Evangelho vivo, em contato com os Espíritos que nos animam, que nos inspiram, que nos esclarecem e nos consolam. Espíritos queridos, que, caminhando com a humanidade, objetivamos a vitória de todos, cumprindo a destinação definida dentro de um grande projeto de uma evolução consciente e globalizada. Rogamos, portanto, a proteção para os nossos lares, rogamos o envolvimento magnético para a nossa sala de estudos, de sorte que o bem favoreça a todos e que contribuamos para manter esta energia magnética da justiça, da ciência e promovendo a harmonia interior para todos. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. A lição de hoje está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, no tópico A Verdadeira Propriedade, que vem na sequência o emprego das riquezas, e vamos trabalhar o tópico 12, que vai tratar da brevidade da vida. Vamos fazer a leitura. Na abertura deste capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec inicia esse tratado com uma fala de Jesus que está contida no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. A lição, portanto, agora do item 12, que foi assinada por um espírito protetor, uma mensagem oferecida em Cracóvia em 1861. Vamos ouvir esse amigo que a sua mensagem atravessa o tempo e chega para nós em pleno século XXI como um fundamento extremamente contemporâneo e que aponta o futuro que nos aguarda imponente. Quando considero a brevidade da vida, dolorosamente me impressiona a incessante preocupação de que é, para vós, objeto o bem-estar material, ao passo que tão pouca importância dais ao vosso aperfeiçoamento moral, a que quase nenhum tempo consagrais e que, no entanto, é o que importa,
para a eternidade. Dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer as necessidades exageradas, à vaidade, ou de vos entregardes a excessos, que de penas, de amofinações, de tormentos cada um se impõe, que de noites de insônia, para aumentar haveres, muitas vezes mais do que suficientes, por cúmulo de cegueira, não raro é ver-se, prevalecendo-se de uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmos. Aqueles que um amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona sujeita a penosos trabalhos. Insensatos! Credes então que realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que dependeis ou despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais do vosso futuro, bem como dos deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? Unicamente no vosso corpo haveis pensado, seu bem-estar. Seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoística. Por ele que morre, desprezastes o vosso espírito, que viverá para sempre. Por isso mesmo, esse Senhor, tão amimado e acariciado, se tornou o vosso tirano. Ele manda sobre o vosso espírito, que se lhe constitui escravo. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos outorgou? A mensagem é muito especial, porque o amigo espiritual, ele encerra com uma pergunta. Ele está dialogando conosco. Nós estamos cultuando o espírito, por isso ele se tornou um tirano. Ou estamos cultuando o corpo, e ele é que escraviza? São perguntas. Para o religioso, servir ao espírito é sofrimento, que vai desenvolver virtudes e colocar na galeria dos santos. Para o materialista, para que cuidar do que vai acabar? Vamos gozar, vamos aproveitar. A mensagem, ela é uma indagação filosófica muito especial. Nós estamos pensando no futuro, no que remonta ao espírito, ou pensando no que vai acontecer daqui a pouco, verificando o prazer da carne? Esse diálogo nos faz relembrar de Sócrates. Quando saía de casa, encontrava um homem na multidão, chamava à parte e começava a perguntar sobre a vida.
O indivíduo apresentava o contexto, reclamações, anseios. E como que na chamada maiêutica, Sócrates ia perguntando tanto, até que o indivíduo esvaziava os conceitos do mundo. Então ele começava a perguntar sobre a alma. O que vinha no coração, nos sentimentos, emoções. Essa técnica é especial. Porque o objetivo de Sócrates era que o indivíduo falasse da alma, do espírito. E se despojasse do diálogo no seu sentido puramente social. Não interessa para a alma o status quo. Para a alma, para o espírito, para a essência, o que está acontecendo aí fora é apenas recursos que precisam de ser ajuizados, valorizados, para que a gente passe pela travessia tormentosa. Mas não pode ser o mais importante. Porque se assim for, nós nos desconectamos dos princípios da causa. Não agiremos com inteligência espiritual. Trabalharemos apenas no mecanicismo. Atendo aqui, me ajusto ali, e assim o tempo vai passando. E a gente vai identificando que uma encarnação costuma ser de péssima qualidade. E eu estou falando qualidade espiritual. Porque se julga que a qualidade é obter dinheiro, condição, possibilidade, interação, lá fora. E isso não pode ser a prioridade. Observe, você deseja um emprego. Depois que adquire o salário, você vai desejar uma roupa, um carro, comprar um bem. Aí você adquire. Depois que se adquire, você vai ter um outro desejo. Vou viajar. Eu vou para o litoral. Aí você vai para o litoral. Não, agora eu quero ir para o interior. Aí você vai para o interior. Daqui a pouco você quer ir para Paris. Depois você quer ir para Roma. E, na verdade, culturalmente é muito interessante. Mas nós estamos nos movimentando e, na maioria das vezes, sem aproveitar o que é o mais importante para o espírito. A sua completude, estado de ânimo, no seu sentido superior, felicidade. Observe como nós confundimos. Então, nós somos insaciáveis, inclusive no prazer. Quanto mais, melhor. Quanto menos trabalho e mais remuneração, é muito interessante. Então, nós colocamos uma série de máscaras, envolvemos com muitas ilusões, e a vida, no seu sentido de plenitude, de humanidade, de realização, ela fica à deriva dos impactos que vai nos trazer desconforto, desilusão, naturalmente arrependimento, desconforto, doenças, dores, cansaço. No Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar expressões como: o homem mais rico do mundo é aquele que menos precisa. Porque ele se completa com o que ele tem. Aí alguém pode dizer, mas isso é uma condição alienante? Você vai descolar da sociedade? Você não vai trabalhar? Você não vai desejar? Não, nós não estamos falando isso.
Nós estamos falando que nós precisamos de valorizar, de usar, mas não sermos escravos, e muito menos sermos dominados pelo que é aparente. O Espiritismo dialoga sobre a imortalidade. O Espiritismo apresenta os espíritos que vêm ao nosso encontro para dizer como fora a vida deles. E nas atividades mediúnicas, nós constatamos que a maioria, para não dizer quase a totalidade dos comunicantes, espíritos em faixas próximas às nossas, apresentam experiências de ineficiência e de falta de qualidade de vida. Por que sofrer com coisas que a gente amanhã vai descartar? Sabe aquela história que o indivíduo se movimentou o tempo todo para as posses, para os haveres? Aí chega no final de vida e ele fala assim, agora eu não quero mais nada, eu quero descansar. Se ele tem posse, ele compra um sítio e vai viver na vida no interior, longe da confusão. Aí ele diz assim, agora eu quero qualidade de vida. Aí ele vai para o campo. Chega lá, ele faz questão de não ter atividades que possam favorecer o mecanicismo de novo. Embora a rotina sempre fará parte, mas ele vai ter mais tempo para ir para o rio, para olhar para a montanha, para sentir a brisa. Aí ele fala assim, meu Deus, eu passei uma vida inteira sem curtir a natureza. Aí ele tenta racionalizar. Como é o vento? Como que foi constituída a montanha? Aí ele pode até ter condições de elaborar algum raciocínio. Mas daqui a pouco ele vai ter limites e vai desprezar o raciocínio. Aí o que resta? Curtir, numa linguagem jovial. Ele vai sentir, ele vai ter sensações. E isso é prazeroso. Observem bem a figura, a imagem. E ele vai perceber que a natureza, ela é exuberante porque é harmônica. Por isso é bela. E se você for racionalizar, você perde o contato com a natureza. Então você sente. Aí a gente vai pensar o seguinte, meu Deus, eu passei a vida inteira racionalizando e passei nesse mesmo caminho todo desarmonizado. Um exemplo, numa relação. Quando você coloca como prioridade uma relação sadia, com saúde, com qualidade, se você for racionalizar, você perde possibilidades sem conta. Observe a mesa, quando a gente quer teorizar, quando a gente quer debater. Se você não coloca uma dose de prudência, uma pitada de sentimento, como que terminam os debates? Porque ficam todos racionalizando. Diferente quando você olha para o outro e valoriza, compreende, tenta pensar o que ele tem de melhor e se ajusta. Porque a sua opinião, para você é importante, mas será que para ele o é? Então, forçar a porta, você só cria problema, só desarmonia. É diferente quando nós procuramos harmonizar, porque essa harmonia é uma arte que a música, por exemplo, favorece, que o belo inspira, que promove sentimentos nobres, qualificados, sentimentos como o desejo de estar próximo, o amor, sentimentos
que fortalecem, que agregam. Diferente dos sentimentos negativos, do ódio, da inveja, que favorece as disputas, que contam para nós de uma imperfeição moral que é o egoísmo, o orgulho. Amigos, o Espiritismo é um diálogo para a eternidade. Nós fizemos a escolha do tema, brevidade da vida, exatamente para provocar quem acessasse o programa. Porque ele vai vir aqui para dialogar com os espíritas que vão falar assim, a vida é curta, prepara, porque depois você vai desencarnar. E então, o que eu vou encontrar do lado de lá? E nós estamos chamando o grupo, não para procurar lá fora, ou depois do túmulo, o que vocês vão encontrar. Porque senão nós vamos ficar num poço muito raso e não utilizando a chave do Espiritismo para nos libertar do que é importante agora. Pensando no futuro, nós temos que trabalhar o agora. E agora é o momento de qualificar a vida, de fazer uma seleção do que é bom e do que não é bom, para você agora. Se ontem foi bom e agora não é mais, observe com bondade o que está ficando na retaguarda, abençoa e passa, sem briga, sem desarmonia, sem condenações. Não, sem culpa. É caminhar para frente. Eu vi um companheiro espírita essa semana falando sobre Buda. Que Buda deu um grande testemunho de abrir mão do prazer. E aí ele entrou em estado de contemplação. Basicamente, é uma teoria aceitável. Mas o que o Buda fez é um símbolo extraordinário que Allan Kardec traz para nós no século XXI. Porque Buda não abriu mão dos seus desejos. Ele acionou a vontade para administrá-los. O que ele deixou para nós como um grande legado foi de deixar pelo caminho as escamas, a ilusão, as posses que consomem. Esse movimento de usurpação dos bens que não nos pertencem, corrupção, preconceito, violências. Buda abriu mão disso. E Buda silenciou. Então, cada um desses gigantes que passaram pela humanidade, citamos Sócrates, citamos Kardec, citamos Buda, todos eles representam facetas espetaculares, brilhantes, do que representa Jesus. Porque Jesus, ele sintetiza o trabalho de todos aqueles que vieram em nome dele. Sintetiza numa vida pública de 3 anos. E ontem nós trouxemos uma frase e repito agora para o grupo. Se existe um grande feito na história promovido por um homem, isto significa que você também pode fazê-lo. Porque os exemplos, eles têm a função de nos motivar. Porque senão não seriam exemplos. Então a meta é fazer o que eles fizeram. E não copiar o que a massa propõe. Ou que os ídolos transitórios se tornam grife, amoedada de aplausos de seguidores. Isso passa. Mas você ter como referência um Chico Xavier que primou pela bondade e pela justiça,
pela mansuetude, pelo carinho. Chico promovia a harmonia onde ele passava. Esse foi o ideal. Ele não ficou falando o tempo todo para as pessoas que ele estava fazendo isso porque ele queria garantir um mundo espiritual perfeito para ele. Isso é uma interpretação que podemos utilizar, adotar, construir. Mas o Chico deu a vida pelo que estava nas mãos dele fazer. Foi um excelente filho. Foi um extraordinário irmão. Abençoou, orientou, foi exemplo para uma prole. Chico tinha, meus amigos, 14 irmãos. Pensem bem. De 2 casamentos. Ele não era o mais velho, mas ele teve uma postura do arrimo de família. Junto com o pai, eram eles que levavam os proventos. Foi trabalhar com poucos anos na fazenda modelo. Adquiriu problemas no pulmão, ou melhor dizendo, na fazenda de tecidos, adquiriu problemas de pulmão. Imagine, não teve como estudar, foi repetente no 3º ano. Imagine, de grupo. Que luta é essa? Depois, trabalhou sem faltar um dia no seu emprego. Ele fazia isso porque ele precisava das posses? Não, porque ele tinha assumido uma responsabilidade. Ele não podia passar a perna no patrão. Então ele nunca faltou de serviço, nem chegou atrasado. Ele deu a vida. Ele foi fora da curva. Por que ele foi fora da curva? Porque ele é um ser especial? Ou porque ele acreditou no que ele se comprometeu e ele fez? O ideal é que não tenhamos na sociedade foras da curva, mas que todos nós possamos mudar o patamar dessa curva. Para isso, qualidade total na vida. Não adquirindo know-how. Não estamos falando aqui em dar resultado, como as empresas propõem, e não pode ser diferente, porque elas precisam de lucros, dividendos. As ações têm que subir. No ponto de vista espiritual, não tem ação, não tem remuneração. Do ponto de vista espiritual, existe completude, qualidade. E para chegar nesse patamar, justiça, compreender as leis. Aonde estamos? Se é um clube que você é associado, existem regras. Adequemos essas regras. Se um dia você chegar no conselho, não por interesse pessoal, mas porque alguém levou, a circunstância favoreceu, e você está sendo chamado para dar uma sugestão, dê, não sob o ponto de vista da vaidade, mas para favorecer o progresso daquele grupo. Mas lá tem uma regra, lá tem uma lei. Um time de futebol, 11 jogadores se reúnem sobre uma lei. E eles procuram se harmonizar, cada um cumprindo a sua tarefa. Assim sendo, em todos os lugares que nós vamos, existe uma lei que ela representa uma lei única, que é a lei divina. Olha que interessante. E essa lei divina, ela se sustenta pela justiça, que se harmoniza com os sentimentos nobres e que se projeta pela inteligência moral e espiritual que vamos desenvolvendo, produzindo bons pensamentos, bons sentimentos. Abrir mão do que não atende é um grande desafio. E a vida é breve, significa que no mundo tudo passa, mas no reino do Espírito tudo fica. No plano da consciência, há um robustecimento sobre o ponto que não muda. O que não muda no universo? O amor, porque ele é eterno.
Nós é que vamos nos alterando. Nós é que vamos nos ajustando. Quando harmonizados. E quando nos integramos nessas faixas do bem. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês em mais um Gênesis no lar e no coração. Que Deus nos inspire nesse dia. E em louvor da esperança, Maria Dolores diz assim: escuta, coração, quando a mágoa te aflija e a incompreensão te zurza implacável e rija, jamais te des aos gritos da exaustão. Revolta é furacão a sacudir. O campo, o ninho, a escola, o templo, a casa. E tudo danifica ou tudo arrasa. Quando vem a seguir ou a surgir, quando o pranto amarfanhe os olhos teus, não mostre tuas lágrimas benditas. Aprende a recolher no campo em que transitas os ensinos de Deus. Tudo na terra é santa aspiração. Serenamente a planta aguarda o fruto amigo, e o próprio fruto anseia estar contigo, para a vitória humilde de ser pão. Nasce a fonte cantando, a borbulhar. De início é um fio pobre de água mansa, mas porque espera, serve e não descansa, desce ao bojo do rio e acha a glória do mar. O charco espera a mão do lavrador, e um dia plasma em lama, lodo e estrume um jarro gigantesco de perfume a enfeitar-se de flor. Nota que a porcelana aprimorada foi barro que aceitou a disciplina. A pérola mais fina veio na dor da ostra torturada. O violino que atende se consome por dar à melodia apoio e desempenho. Não passava de um lenho na floresta sem nome. Detente, coração, pensando nisso. No mundo que há de belo, grande e santo, é persistência e esforço, canto a canto, da esperança em serviço. Empenha-te a servir, aprender, construir, tolerar. Lembra que o próprio Deus, no mais alto conceito, em tudo é sempre o amor puro e perfeito, porque nunca se cansa de esperar. Alma fraterna e boa, repetimos ao seu coração: Deus, sendo o amor puro e perfeito, nunca se cansa de esperar. Empenha-te a servir, aprender, construir e tolerar. Hoje, agora e sempre. Ave Cristo é a mensagem do dia para os nossos corações.